Shalom, povo de Deus! Como vocês estão, meus irmãos, minhas irmãs? Que bom reencontrá-los. Bênção, mais uma semana juntos nessa nossa caminhada. Hoje, olha só, primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Bênção! A gente tem seguido nessa caminhada pela graça, pela misericórdia de Deus. Vamos orar para a gente começar nosso momento de pastoreio? Grande Deus, obrigado, Pai, por este tempo, obrigado por sua agenda, obrigado pelo seu amor que nos atrai, obrigado, Pai, porque Tu tens cuidado de nós de tantas formas, inclusive nos relacionamentos que Tu tens nos dado. Nos faz, Pai, perceber a Ti em tudo em nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades rotineiras, que em tudo a Tua face seja evidente aos nossos olhos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bênção, meus irmãos, vamos louvar? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos no início, quão formoso. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Que lindos louvores, hein? Agora, abra sua Bíblia, a gente vai começar a leitura do texto. Hoje a gente vai fazer a dinâmica um pouquinho diferente. A gente vai ler o texto e depois a gente vai comentar. Então a gente vai ler o capítulo inteiro. Abra aí 1 Samuel, capítulo 8. Enquanto vocês estão abrindo, só em termos de introdução, tá? Do capítulo 8 ao capítulo 15, a gente tem um momento de transição na história de Israel. Porque é um momento em que encerra-se o período dos juízes e inicia-se o período monárquico, né, lá do reino de Israel, né? Então, a gente, no capítulo 8, vê o comecinho disso tudo. A introdução, né, a história de como foi que surgiu
essa questão em meio ao povo de Deus. Vamos ao texto? 1 Samuel 8, versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos o rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá, uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende à sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Nós estamos vendo, meus irmãos, o início aí dessa nova história, né? O povo pede a Samuel que um rei os governe. Mas não era qualquer rei. Afinal de contas, a gente sabe que eles tinham um rei. O rei deles era Deus. E sempre que havia alguma demanda por questões nacionais, por questões populares, sociais, Deus levantava as pessoas que ele queria e agia ali para salvar, para cuidar, para resgatar o seu povo. Porém, o que esses homens agora queriam era um rei nos padrões do mundo, nos padrões dos seus vizinhos ali, das nações, dos povos vizinhos, né? Todos eles tinham um rei, todos esses reinos tinham exércitos treinados,
gente que estava ali pronto para qualquer batalha. Israel, né? Enfim, ninguém se preocupava com isso, e quando precisava era que Deus vinha e levantava e as coisas, né? Sei lá, as pessoas, enfim, não confiavam em Deus e não queriam que as coisas fossem feitas do jeito de Deus, mas queriam que a vida delas fosse organizada sob a lógica delas, né? No controle delas, da forma que o mundo ensinava para elas que as coisas eram boas. Então, eles queriam o padrão do mundo, não queriam o padrão de Deus. O versículo 1, ele mostra que os filhos de Samuel, eles não eram homens piedosos como Samuel era. Samuel tinha instituído eles juízes, né, lá em Berseba, mas eles perverteram o direito, né? Eles se deixaram seduzir pelo poder, né? E os príncipes do povo perceberam isso como uma oportunidade para implementar algo que estava no coração deles. Não é que isso tenha gerado nos príncipes um desejo pelo rei. Não, eles já estavam encantados pelo mundo. A cobiça já estava lá no coração deles. E agora eles tinham a desculpa, né? Os filhos de Samuel que não eram homens piedosos. Isso, por si só, já nos traz, né, uma primeira reflexão. É que as pessoas costumam colocar as suas esperanças de vida em outras coisas que não Deus, né? As pessoas costumam colocar a esperança de vida na carreira que escolhem, na profissão que escolhem, no bairro que moram, no carro que compram, nos relacionamentos que desenvolvem. E tantas vezes, né? Foi naquele tempo e a gente vê também nos nossos tempos, na política. Meus irmãos, de verdade, assim, foi assustador como os crentes, né, as pessoas cristãs, agiram durante e após a última eleição presidencial aqui no Brasil. Especialmente assustador por conta da abertura que deram para que esse tema, para que a política os dividissem. E isso é verdadeiramente uma vergonha para o povo de Deus. As atitudes após as eleições presidenciais são de quem confia em Deus ou de quem quer resolver uma situação, aquela situação, independentemente de Deus. A forma como a gente agiu, a forma como as pessoas criaram expectativas, é de gente que falou, rapaz, Deus não perdeu o controle, Deus está querendo tratar conosco através de toda essa situação. Ou a gente estava pensando assim, rapaz, a gente não pode deixar Deus cuidar de tudo, né? A gente precisa ajudar Deus. Com certeza, a Bíblia nos dá elementos para decidirmos acerca de proposições de governo. Mas nenhuma proposição política, nenhuma ideologia, nenhum plano de governo nos garante vida. Só quem pode fazer isso, meu irmão, é Deus. Pense bem, pense aí bem direitinho. Quantos governos ruins, quantos governos perversos o mundo já teve? E em quantos desses governos Deus se ausentou e falou assim, rapaz, a culpa é de vocês, se virem aí, o problema é seu. Eu vou te dar essa resposta. Em nenhum governo, em nenhuma oportunidade, Deus abandona os seus. No final, nenhum homem, nenhuma ideologia pode servir como esperança de salvação para as nossas vidas. Esse lugar é exclusivo de Deus.
Mas se isso te preocupa, se as questões políticas do país, do estado, da cidade, enfim, do judiciário, se isso está te preocupando, deixa eu ler aqui para vocês o que as Escrituras nos ensinam lá em 2 Crônicos, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Texto muito conhecido, vocês vão lembrar. Vejam como é que Deus começa falando. Versículo 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, agora, olhem que lindo, meus irmãos, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, tem algo na vida política, nos caminhos políticos que o nosso país tem tomado, que está te preocupando. Essa é a resposta. Esse é o caminho bíblico. Se humilhe diante de Deus. Se arrependa de seus pecados. Busque a Deus. Isso é forte no seu coração? Isso é forte na sua vida? Agora eu tenho que te perguntar. Você já buscou a Deus sobre isso? Você já entregou toda essa sua preocupação, toda essa sua ansiedade a Deus? Já buscou a Deus para que Ele guarde esse povo do mal? Para que Ele guarde essa nação do mal? Para que Ele guarde os políticos dessa nação do mal? Ou será que você está buscando culpados? Talvez na vizinhança, talvez no trabalho, nas redes sociais, na família, sendo alguém faccioso, criando divisões, brigando porque você tem a razão. Será que você não está colocando a culpa em pessoas da sua igreja ou na liderança da sua igreja? Meu irmão, volte para Cristo. Volte para Cristo. Porque Ele é a nossa garantia. Porque Ele venceu o mundo. E Ele nos dá a viver a vitória que Ele já conquistou. Nós não vamos vencer o mundo. O mundo já foi vencido por Cristo Jesus. Bom, quando Samuel viu, né, o desejo daqueles príncipes lá do povo, ele corre para Deus. E com certeza ele estava ali surpreso, abatido, talvez triste, né? No momento em que Deus fala para ele, olha, não é isso que eles querem? Dá a eles isso. Vai em frente, faz o que eles estão pedindo. Além disso, o Senhor ainda falou assim para Samuel, veja, o povo não está rejeitando a você, não é sobre você e seus filhos, mas é sobre mim. O povo está rejeitando a mim. É como se Deus falasse assim, lembra, Samuel, lá no Monte Sinai, o povo de Israel tinha concordado que Deus, é que seria o rei deles. Quando os líderes foram discutir lá com Moisés e acusaram, né, Moisés de assumir poder demais e de agir como um rei, e disseram que o problema ali era que, já que Deus era o rei deles, Moisés estava sendo arrogante. Mas depois também, quando Josué conduziu todo o povo, né, ali a Canaã e conquistou a terra e depois morreu, né, os líderes do povo falaram o seguinte, que eles não tinham interesse em nenhuma outra autoridade central, porque Deus era o rei. Mas agora, eles dizem não, a gente quer um rei terreno. Então, Samuel, não é sobre você, é sobre mim. É isso, meus irmãos. Quando a gente vê um político sendo eleito, esse negócio cria um desespero no nosso coração. E a gente quer consertar, né, a situação.
a gente quer um rei que não é Deus. A verdade é que todos esses protestos que os príncipes estavam fazendo, eles eram vazios. Eles nunca levaram a sério a ideia de que Deus era realmente seu rei. Era mais como se fosse uma ficção ali agradável, conveniente, né? Criada para manter os 12 chefes tribais no poder, sem ninguém acima deles. Tinha meio que um mantra, meio que um lema que falava assim: Deus é o nosso rei. Mas isso era apenas um artifício para que a liderança tribal conservasse a sua própria soberania e autoridade ali sobre, né, cada uma das suas tribos, para que houvesse uma renovação e uma permanência do status quo. Mas, por outro lado, aos olhos de Deus, a posição de rei já estava ocupada. Deus era o rei. E por ser rei, ele estabelecia juízes humanos como seus subordinados para julgar ali as situações rotineiras. Logo, quando esses líderes, esses príncipes, eles foram até Samuel e insistiram que Samuel designasse um homem para se tornar rei sobre Israel, eles estavam efetivamente substituindo Deus por um homem. Então, é por isso que Deus diz a Samuel, lá no versículo 8, que Israel não estava fazendo nada novo, né? Nada de novo debaixo do sol. Só parecia novo para Samuel, porque parecia agora, né? Para Samuel ele estava sendo diretamente afetado. Israel não estava rejeitando Samuel, estava rejeitando Deus. Possivelmente os líderes de Israel não se deixaram convencer pelo argumento de Samuel e apenas repetiram, né, aquela frase-chave: queremos um rei sobre nós para que sejamos como todas as nações. Muitos dentro do povo lá de Israel não queriam mais ser o povo separado. Eles não queriam ser um povo único para Deus, mas eles queriam ser como todas as nações. Na verdade, eles queriam e esperavam ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eles queriam as bênçãos de Deus, queriam as bênçãos desse rei celestial, desse rei espiritual, mas eles queriam um rei humano, um rei que vai fazer as coisas dar certo, igual nas outras nações, igual o mundo diz que é bom, né? Eles queriam reivindicar Deus como seu Deus, seu protetor, seu benfeitor, mas queriam seguir os caminhos do mundo e experimentar os prazeres, as vantagens desse estilo de vida que é verdadeiramente anti-Deus. Meus irmãos, não há nada que o mundo possa oferecer que seja agradável a Deus. É Deus quem diz o que é bom e o que é mal. No versículo 22, o Senhor diz lá para Samuel atender, né, aos líderes de Israel, estabelecer um rei sobre eles. E Samuel entende que a direção de Deus já está definida e que não adianta insistir mais, né, nessa questão. Então ele envia a delegação de líderes tribais de volta, cada um, né, para a sua cidade, para os seus respectivos territórios, para esperar que o Senhor indique quem seria o escolhido para rei, e com isso seria revelado, e como isso, né, seria revelado a Samuel. É curioso porque no próximo capítulo, capítulo 9, a gente vê que o rei, primeiro rei, né, de Israel, é Saul. E o nome Saul é literalmente traduzido como desejado. Samuel falou para o povo: olha, o que vocês querem
o que vocês desejam vai expropriar de vocês aquilo que vocês não querem dar. Vai extrair de vocês coisas que vocês amam, mas eles insistiram. Então, o rei desejado é o rei Saul. E a gente vê mais para frente como que isso mexe agora com a vida do povo, né? E eu queria encerrar esse nosso tempo aqui fazendo uma breve conclusão. Quantas vezes em nossas vidas nós trocamos uma vida com Deus, nós trocamos a eternidade juntamente com o Criador por migalhas, por nada. A gente troca uma vida de intimidade com Deus, muitas vezes por um tempo a mais de sono, um tempo a mais para responder ali, né, no WhatsApp a questões de trabalho, a questões pessoais. A gente troca nossa intimidade, nosso relacionamento com Deus por uma demanda, por atividade física, por uma beleza efêmera. Mas a gente se esquece que tudo isso é terreno, é passageiro, tudo isso vai passar assim. Mas tem algo em nossas vidas que é insubstituível. Deus. Não há nada melhor do que isso. Não é um trabalho, não é uma posição dentro do nosso trabalho, não é uma reputação, um nome que a gente possa ter, não é nada disso que vai garantir a nossa vida. É Deus. É Deus, meu irmão. Então, se você está com um problema, está com alguma dificuldade, busca Deus. Busque dele sabedoria. Busque a face dele. E confie que Deus nunca vai deixar faltar nada para aqueles que são seus. Deus cuida e ama dos seus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, Pai, socorro. Socorro porque tantas vezes nós recorremos às lógicas, aos desejos dos nossos próprios corações para, de alguma forma, fazer que nossa vida dê certo. Mas em nada nós podemos garantir isso. Em recurso nenhum que nós possamos alcançar, nós obteremos isso, senão apenas em Ti. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa vitória, Tu és a resposta certa, Tu és o nosso Deus único e soberano Salvador. Tu és. Obrigado, Pai, por Tua vida em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o último louvor? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor,
só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, por de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação.